Presidente, boa noite. O Inter teve uma semana com 2 jogos decisivos, contra o Olímpia na quinta-feira e hoje contra o Grêmio. E claro que a pressão em cima desses 2 jogos ela era muito grande externamente do torcedor, da imprensa, mas eu sei que também internamente, porque você... Olá, presidente. Boa noite. O Internacional não conseguiu mais esta taça, não teve êxito. E muito se fala por parte dos torcedores, presidente, que o Internacional tem na sua equipe uma espinha dorsal que já deu o que tinha que dar, como Edenilson, Lomba, Dourado, e que não consegue êxito em Grenais, em jogos importantes. O senhor pensa e pode dizer para o torcedor que poderá no futuro, breve, vir uma reformulação no elenco, até mesmo com a vinda da categoria de base? Boa noite. Respondendo a tua pergunta, sem fazer uma análise mais contextualizada desse momento, que eu acho que a gente terá a oportunidade de fazer. Em primeiro lugar, nós temos jogadores importantíssimos no nosso plantel, sejam eles jogadores que vêm há um certo tempo construindo a sua carreira dentro do Internacional, desde jovem, outros chegaram ao longo do tempo, e outros que estão começando agora, ou que estão retomando agora, né, voltando ao Internacional. Todos eles têm um valor importantíssimo nesse contexto. Não se faz time vencedor, né, somente com jovens, e também não se faz time vencedor somente com jogadores, né, com mais experientes. E esse equilíbrio que a gente está buscando e vem trabalhando dentro do contexto do futebol, dentro daquilo que o Internacional se propõe nesse momento novo, momento que iniciou praticamente há 4, 5 meses, mas efetivamente a partir do final da temporada passada, no final de fevereiro, e contamos muito com todo o grupo para que a gente possa, ao longo do ano, ir melhorando o rendimento e buscando títulos. Nós, em 90 dias, disputamos, um pouco menos de 90 dias, 2 títulos, um título brasileiro e um título regional. Vamos continuar disputando títulos para ganhar. Esse é o nosso compromisso e para isso que a gente está trabalhando, para que o processo seja permanentemente melhorado e que a gente possa buscar as vitórias e as conquistas. Presidente, retomando a minha pergunta, dentro desses 2 jogos que a gente sabe que tinha muita pressão externa e interna, como que o senhor avalia a resposta do projeto do Miguel Ángel Ramírez? Ele sai fortalecido ou enfraquecido desses 2 jogos? O projeto não é do Miguel Ángel Ramírez, o projeto é do Internacional. O Miguel Ángel Ramírez faz parte desse contexto e foi contratado para executar, né, uma mudança na forma de jogar, uma melhor ocupação dos espaços dentro de campo para que o Internacional seja protagonista, para que o Internacional busque o jogo, para que o Internacional saia de um modelo reativo, né, para que o Internacional não fique sofrendo 90 minutos por uma bola. Essa é a mudança e para isso existe a necessidade de termos que trabalhar. Estamos iniciando esse processo, né, um campeonato que nós poderíamos ter ganho, na minha opinião, um campeonato muito equilibrado. A primeira partida no Beira-Rio, nós tomamos um gol de bola parada, enquanto estávamos ganhando de 1-0, né, e voltamos ao jogo, poderíamos ter feito os gols, poderíamos no mínimo ter empatado aquela partida. E hoje, até infelizmente, a interferência do árbitro na expulsão, que na minha opinião, e eu gostaria de ouvir que vocês pudessem também analisar, foi uma expulsão injusta, né, atrapalhou a mecânica de jogo que nós vimos tendo superioridade sobre o nosso adversário, e isso não tira em nenhum momento o mérito da equipe adversária e em nenhum momento coloca isso como centro da nossa atuação, mas ela foi importante, foi decisiva, né? E eu acho que nesse sentido a gente vem trabalhando para que as coisas mudem e vão continuar mudando. Presidente, na sua avaliação, a perda do título gaúcho, ela se deu pelo pouco tempo de trabalho da nova comissão técnica, e como é que se acelera esse processo? É possível ainda, o que o senhor pode falar para o torcedor do Inter, é possível ainda contratar, mesmo com toda a dificuldade financeira, para as competições que vêm pela frente, como o Campeonato Brasileiro, o Copa do Brasil e a Libertadores, que já vai entrar numa fase decisiva? Olha, Gabardo, a gente
que vive o dia a dia, o cotidiano do clube, tem acompanhado, inclusive, algo que é importante, né, que é a reação do grupo em relação ao novo trabalho. E nós estamos vendo a cada dia essa relação melhorar e essa interação melhorar, né? E isto é um sinal positivo de que as coisas estão avançando para que a gente possa estabelecer uma forma de jogar, né, independente de quem jogue, com os 22 jogadores. Hoje nós entramos com um esquema diferente. Para quem diz que o Internacional não tem repertório, o Internacional buscou o repertório antes de começar o jogo, durante o jogo, quando ficou com 10 jogadores, né? E esse é o trabalho de uma comissão técnica, e para isso é que a gente vem desenvolvendo. Em relação a reforços, é evidente, o Internacional, eu sempre disse isso e vou continuar dizendo, o Internacional é um clube grande, né? Um clube gigante, e portanto é um clube que está atento ao mercado, né? Agora todos sabem da situação financeira difícil que a gente vive, né? E da busca, que também é essencial para uma instituição como a Internacional, do equilíbrio econômico e financeiro. Nós não vamos repetir erros do passado. Nós não vamos repetir a receita, que é a receita de todos, que é buscar ganhar a qualquer preço e a qualquer custo, e não conseguindo os resultados, a conta fica para o clube pagar ali na frente. Nós queremos vencer, queremos ser campeões, mas queremos fazer isso com os pés no chão, com sustentabilidade e com critério. E isso não é fácil, isso é difícil, e nós estamos aqui para tomar essas decisões e fazer com que isso realmente aconteça. Nós nos despimos, muitas vezes, daquilo que é perfeitamente legítimo e necessário, que é a passionalidade do torcedor, para vir para o lado de cá e tomar decisão. E essas decisões precisam ser tomadas, e nós estamos trabalhando para que o clube tenha o melhor daqui para frente. Presidente, boa noite. Algumas lideranças do Internacional estão sendo contestadas. Eu cito alguns jogadores: Marcelo Lomba, Rodrigo Dourado, que estão desde 2016 jogando ativamente. Tem Edenilson, que chegou em 2017, o próprio Danilo Fernandes, que está machucado. Eu queria que o senhor falasse sobre as lideranças do vestiário. O que o senhor pode falar para a gente sobre as lideranças do vestiário do Inter e a mentalidade desse grupo de jogadores? Obrigado. Olha, Bruno, nós temos várias lideranças. Estas que tu citasses e outras que estão se constituindo ou já se constituíram. Então, falar em lideranças, teríamos que falar de outros tantos jogadores. Mas eu não concordo com essa avaliação. Eu, sinceramente, vejo, inclusive, a indignação hoje de um vestiário que perde um título importante como esse para nós. A indignação, ela é de todos. Ela é desses que tu citasse, principalmente, porque viveram na carne, no último período, as dificuldades, sentem na pele, né? Têm famílias, são profissionais, vivem o Rio Grande do Sul, vivem Porto Alegre e vivem o Internacional. Então é hora da gente tratar dessas questões internamente, da gente avaliar todas as questões que envolvem, né, o presente e o futuro do Internacional. Mas, como eu disse, cabe a nós, direção, tomarmos as melhores decisões para que isto mude e para que a gente volte a vencer campeonatos gaúchos, para que a gente volte a vencer clássicos grenais. Presidente, boa noite, mas até em cima dessa sua resposta sobre o grupo do Internacional, alguns jogadores tiveram já o interesse de alguns outros clubes, e agora, começando o Campeonato Brasileiro no próximo final de semana, alguns clubes tendem a se movimentar em busca de reforços. O Inter admite mudanças no grupo. O Inter, com o fechamento da janela internacional hoje, espera poder anunciar algum reforço já para o começo da competição no próximo final de semana contra o Sport, ou isso não vai acontecer? Claro, tu e a torcida colorada sabem das dificuldades financeiras que o clube vive. Nós encontramos uma condição financeira que não nos permite fazermos investimentos, não só da forma como já foi feito no clube, né? Vou usar uma expressão chula aqui, a rodo, né? Na tentativa de acertar alguma coisa. Nós não vamos fazer isso. Então é com muito critério, com as condições técnicas necessárias para que se adapte, né, a nossa forma de jogar e ao elenco, condições financeiras possíveis para que o clube possa honrar com seus compromissos, né? Eu tenho responsabilidade, ou nós temos responsabilidade com o grupo. Nós não podemos assumir novas responsabilidades sem sequer poder garantir as que a gente já assumiu. E esta é a prioridade.
é garantir aquilo que nós já assumimos, né? E elas não são pequenas, né? E nós estamos trabalhando exatamente para achar soluções que caibam dentro deste contexto. E esse é o nosso trabalho, e sendo bem transparente com o torcedor, né? Nós temos trabalhado diuturnamente com o nosso capa, com a nossa diretoria executiva, João Patrício Herman, né? O nosso diretor executivo, Paulo Brax, toda a equipe da Secretaria Técnica, todos eles estão trabalhando diuturnamente junto com a presidência para que a gente possa ir avaliando, ir buscando soluções e também valorizando muito esse grupo que a gente tem. Esse grupo foi vice-campeão brasileiro, esse grupo tem muito a entregar ainda, né? E tem muita gente boa surgindo, muita gente boa chegando, né, das categorias de base. Nós estamos hoje numa semifinal de Copa do Brasil, eu acho que isso também tem que ser valorizado. Portanto, esse trabalho é que nós queremos fazer para o Internacional, sem bravata, sem teorias, né, que muitas vezes serviram no momento para justificar determinadas ações e não servem hoje. Eu via muitos falando que precisávamos termos treinadores jovens, sem ranço, aí daqui a pouco não, temos que ter treinador mais velhos, experientes. Não, nós temos que ter jogador mais experiente para misturar, lideranças, não, nós temos que trazer a base. Gente, futebol é uma coisa muito séria, e por isso nós estamos levando isso de uma forma muito profissional, buscando essas soluções. A mudança ela requer tempo para que aconteça, e nós estamos trabalhando para que não percamos competitividade, mas consigamos, ao mesmo tempo, buscar transformação dentro de um futebol que hoje tem um conjunto de questões que não são só a questão tática, a questão técnica, mas envolve aspectos financeiros, envolve cultura, né? O Internacional tem uma cultura enraizada que precisa ser mudada na relação com os empresários, na relação muitas vezes com a imprensa, e não são todos, mas com alguns. Nós precisamos tratar desses assuntos, porque isso faz parte de um processo de transformação. E nós, diretoria, e eu particularmente que estou aqui falando com vocês, assumo toda a responsabilidade, porque tentam responsabilizar A, B ou C, citar nomes, a responsabilidade é da direção e nós vamos mudar isso. Muito boa noite, presidente Alessandro. Presidente, dentro da sua fala, há pouco na pergunta do Bruno sobre as lideranças, eu vou pensar duas frases e vou pedir que o senhor faça a avaliação delas. O Rodrigo Dourado, após mais um dos engrenagens de insucesso do Inter, o Inter nessa dificuldade dos enfrentamentos, disse que o Inter não sabia ser feliz jogando o Clássico Grenal. Dias depois, o Edenilson, numa coletiva, eu o perguntei sobre as campanhas em que o Inter sempre bateu na trave. Foi vice da Série B, vice da Copa do Brasil, vice brasileiro, vice de gauchão. O Edenilson disse que nós tínhamos que valorizar a campanha que era a sustentação do título. Eu peço que o senhor faça uma avaliação dessas frases e se o Inter não tem que investir num atendimento psicoemocional, tamanha a fragilidade dos jogadores, especialmente na hora em que são mais exigidos. Eu não concordo com a tua afirmação, porque seria injusto, né? Nós estamos falando de dois nomes que se entregaram muito para o Internacional ao longo da sua passagem, estão se entregando, hoje foram heróis dentro do campo, né? Estão vivendo o dia a dia, se adaptaram ao modelo do treinador, quer dizer, são peças fundamentais nessa engrenagem, né? Crescendo inclusive de produção, na minha opinião, crescendo de produção dentro desse novo contexto, jogadores que se adaptaram ao longo do tempo com vários modelos de jogo e sempre foram titulares do Internacional. Então acho que é exagerado, né, desta forma como está sendo tratado, e evidentemente que as questões internas do grupo nós tratamos, né, dentro do vestiário, dentro do departamento de futebol, e todas elas estão sendo avaliadas para que o Internacional tenha o melhor rendimento. Nós não podemos errar em questões que muitas vezes parecem menores, mas são importantes e são detalhes, e isso a gente está trabalhando. Presidente, eu perguntei para o Ramires sobre o que ele herdou, né, o contexto, e o que aconteceu agora, porque ele pega um time vice-campeão brasileiro, o senhor se referiu a isso, a qualidade do grupo, o Inter é vice-campeão brasileiro com vaga direta na Libertadores. O maior rival não faz um bom brasileiro, fica lá na pré, começa uma nova temporada, o Grêmio é desclassificado da pré-Libertadores, então aparentemente seria um ano do Internacional. O Ramires, ele fala muito na questão de tempo, e eu perguntei por que o outro lado ajustou mais rápido e o Inter demorou mais. Ele falou algo que a gente está observando, que é a questão da ruptura do modelo de jogo. A pergunta que se impõe, presidente, respeitando o planejamento, o novo modelo de jogo, mas diante do pouco tempo que tinha para uma Libertadores, e especialmente para um gauchão que o Inter não ganha desde 2016, tinha necessariamente que ser uma ruptura profunda,
Ou era possível fazer isso aí gradualmente, até o grupo se acostumar e não precisar tanto tempo assim como o Ramires está pedindo? Obrigado. Nando, o calendário não nos permite isso. Nós terminamos uma temporada dia 25 de fevereiro e começamos outra dia 27. Então, não tivemos tempo para fazer uma transição. Nós estamos fazendo a transição jogando. Nós estamos mudando o modelo jogando. Agora, há um entendimento desta direção, e eu assumo a responsabilidade, quando foi para a eleição e quando assumiu, de que era necessário, naquele momento, se manter um trabalho que vinha sendo realizado, mas que chegava ao final de um ciclo. Nós terminamos o Campeonato Brasileiro em segundo lugar, mas com dificuldades já nos resultados. E nós buscamos essa mudança porque temos convicção de que ela, para o Internacional, a médio e longo prazo, é fundamental. Né? E, evidentemente, que a curto prazo nós sempre queremos ganhar. E chegamos na final do campeonato. Aliás, que nos últimos 4 anos só chegamos 2 vezes. Então nós começamos o ano forte. Nós estamos disputando uma competição internacional de primeiro nível na América Latina. Nós estamos disputando uma competição internacional de primeiro nível. Eu não quero aqui fazer bravata, mas eu às vezes tenho que registrar para que as pessoas entendam que também tem meio copo cheio nesse processo, que também tem um processo que está melhorando e construindo algo novo para o futuro. Né? E, evidentemente, não vou aqui fazer análise do nosso rival, mas há uma continuidade clara de trabalho. Há uma continuidade clara de trabalho, né? Que busca, nesse momento, afirmar. Agora que já vinha dando sinais também, pela avaliação de vocês, não minha, né? De que precisava de alguma alteração de rumo. Nós fizemos a nossa alteração de rumo e nós estamos trabalhando para que essa alteração de rumo se confirme e venha a nos trazer os resultados que a gente trabalhou no planejamento. Boa noite, presidente. Dentro desse contexto que o senhor está comentando agora, que estão ocorrendo algumas mudanças, que o Inter tem todo um planejamento e requer um tempo, na sua opinião, o que está faltando para o time do Miguel Ángel Ramírez atingir esses objetivos que estão sendo planejados pela direção? Requer tempo, mas requer resultados. E nós estamos tentando buscar os resultados naquilo que é um processo de ruptura e de mudança. Agora, de fato, o Internacional não é um clube que se dá o luxo de ter condições dentro de um calendário como está e não estar competindo. E nós estamos competindo. Nós perdemos um campeonato em 2 jogos que poderíamos ter ganho. Pelo desempenho, pela forma como nós nos portamos dentro de campo. Então, seria diferente se eu estivesse aqui comentando 2 jogos onde a superioridade foi gigantesca do nosso adversário e nós tivéssemos perdido dentro de campo. E não foi isso que a gente viu. Então, portanto, é um processo necessário e nós, evidentemente, estamos tratando, né, junto com a comissão técnica, que tem tido um diálogo permanente. O treinador disse isso aqui agora para vocês, com a diretoria executiva, com o grupo de jogadores, com o staff do clube, para que essas coisas venham se ajustando. São culturas diferentes, são manejos diferentes, e a direção também tem tentado fazer com que o clube absorva também práticas diferentes do que vinha absorvendo, né? E isto, evidentemente, que mexe com o contexto do futebol no Rio Grande do Sul, mexe com as relações que se estabeleceram ao longo dos anos. Isto tudo mina, de alguma forma, o trabalho, e nós não vamos deixar isso entrar aqui para dentro. Nós vamos trabalhar fortemente para que essas fortalezas, que são o grupo de atletas, comissão técnica, o staff, todos eles possam, né, buscar as soluções no trabalho e devolver ao torcedor aquilo que ele mais quer, que são vitórias e títulos.